Para te falar sobre uma compra no São Paulo, mas para 2026. O tricolor já sabe que terá a obrigação de ficar em definitivo com Enzo Dias, lateral esquerdo argentino que veio por empréstimo do River Plate. É que o jogador já alcançou 41 partidas e o contrato de empréstimo previa a obrigação de compra por 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 800 mil reais se ele ficasse ou disputasse 50% dos jogos. Para efeito de contabilidade, cada jogo era contabilizado a partir do momento em que ele atuasse por pelo menos 45 minutos. Vale a lembrança de que o São Paulo já tem 10% do lateral e vai passar a ter 50% dos direitos econômicos. A tendência é que essa venda seja casada, isso porque Galopo, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao River Plate, ainda não bateu a meta de jogos, mas tem sido super utilizado por Marcelo Gajardo. 24 partidas, 6 gols e 1 assistência, inclusive na última rodada, vitória por 2-1 contra o Estudiantes, o Galopo foi titular e marcou um dos gols. Negociação do Galopo mais cara do que a do Enzo Dias, o que vai assegurar lucro para o São Paulo. Ficou combinado entre São Paulo e River que se o Galopo ficar em definitivo vai custar 3 milhões e 600 mil dólares. Estamos falando de uma sobra de 1 milhão e 600 mil. Ou seja, São Paulo cede em definitivo o Galopo, fica com Enzo Dias e ainda embolsa mais algo próximo a 2 milhões de dólares. 1 milhão e 600 mil, a gente está falando de algo na casa dos 8 milhões de reais. Só para justificar ou explicar de vez. O Galopo ainda não bateu a meta, mas tudo se encaminha para isso. Jogador que inclusive deve ser peça importante para os confrontos entre River Plate e Palmeiras marcados para a Libertadores da América nas quartas de final e que começam na próxima quarta-feira. A saideira sobre o tricolor, Ferreira, atacante do São Paulo, está fora do confronto contra o Botafogo, marcado para esse domingo. Ele sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa e passou a ser dúvida também para a partida da próxima semana contra a LDU na Libertadores da América. Fala agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada, eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbis. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída, ao que parece agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, o jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022 com um gol de falta, como eu citei agora há pouco. Bora falar sobre assunto sério. O volante Luan, do São Paulo, fez um depoimento muito forte à revista The Players Tribune, que costuma ouvir jogadores em relatos grandes e importantes. O Luan vem convivendo com uma série de dificuldades para jogar no seu time do coração, o São Paulo. Primeiro ele teve uma lesão, depois foi emprestado para o Vitória, volta sem ser utilizado, chegou a ficar afastado, e ele descreve alguns desses momentos nessa entrevista. Vou abrir aspas para o Luan. E eu ligava para o Carlos Belmonte, diretor de futebol, e pedia para pelo menos fazer a pré-temporada. Esperava o Zubeldia nos corredores e implorava uma oportunidade de treinar com o time. Passava muito tempo sozinho, no meu quarto em casa, fazendo lista de jogadores que sofreram lesões graves, mas deram a volta por cima, como Zico, Ronaldo, Beckham, Ibrahimovic e Neymar. E eu tinha me recuperado e podia jogar em alto nível. Só que o medo de ser emprestado ou vendido e nunca mais jogar pelo São Paulo acabava comigo. Teve um dia da semana em que eu estava assistindo a um jogo nosso pelo Paulista na televisão e surtei. Uma angústia insuportável. Então, assim que a partida acabou, comecei a ligar e mandar mensagem para os meus companheiros que tinham acabado de jogar. Não lembro exatamente o que falei ou escrevi, mas deve ter sido algo preocupante, porque os caras foram lá em casa naquela mesma noite. O Luciano, o Jandrei, o Alan Franco e o Alisson. E sabe o que eu fiz? Não os recebi. Me tranquei no porão e não saí para falar com eles.
Lá de dentro, soluçando de tanto chorar, eu pedia para eles serem campeões. Senti uma vergonha enorme. Não por aquela cena deprimente, mas por não jogar, não desfrutar do dia a dia com meus companheiros, não poder ajudá-los em campo e não saber como me livrar daquela impressão de que o mundo inteiro estava contra mim. E aí o Luan completa dizendo: foi quando decidi procurar ajuda e comecei a fazer terapia. Sozinho, dificilmente eu sairia do meu porão e tem sido bom para mim. O que você pensa sobre esse depoimento? Use o espaço para comentário. Eu acho a reflexão importante porque a gente tende a achar que jogador de futebol ganha salários altos, é reconhecido, tem fama, enfim, que não tem problemas. E ao que parece, cada dia mais são outros exemplos que pintam das dificuldades mesmo para caras bem-sucedidos como eles. O jogador chileno de ataque com quem o São Paulo negocia, e não se trata de Christian Zavala, chileno de 25 anos de idade que pertence ao Colo-Colo, muita gente fazendo a associação desse atleta ao tricolor depois que o Zavala passou a seguir o São Paulo nas redes sociais. Jogador de pouco destaque na atual temporada, 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Ele foi titular do Colo-Colo em 4 partidas, sendo reserva em 7 jogos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo e a pessoa disse: pode descartar. Jogador em questão e que interessa ao São Paulo é Gonzalo Tapia, também chileno, 23 anos de idade, atleta do River Plate. Jogador que pertencia à Universidade Católica, onde tinha grandes números. Temporada passada, por exemplo, de 33 jogos, 11 gols e 4 assistências. Acontece que o Tapia se mudou para o River Plate e não conseguiu decolar por lá. Tanto que na atual temporada são só 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O atleta não é utilizado desde 19 de março. São Paulo tenta convencer o River Plate a emprestar o jogador, fazendo valer a impressão de que no São Paulo o jogador vai se valorizar e vai render mais dinheiro ao River Plate. A relação entre dirigentes do São Paulo e River Plate é boa e existe otimismo de que esse negócio possa ser concretizado nos próximos dias. Hora de falar sobre o São Paulo e o fim de uma novela chata. Hernan Crespo teve seu nome registrado no boletim informativo diário da CBF nessa segunda-feira. Isso significa que o novo treinador do São Paulo vai estar à disposição no banco de reservas para a partida de sábado contra o Flamengo na reabertura do Campeonato Brasileiro. Mas, Nicola, por que o Crespo não estaria? É que o tricolor ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre a rescisão do contrato com o seu antecessor, o Luiz Ubeldi. A questão financeira tem sido um impeditivo. E, na teoria, sem acordo com o técnico antigo, você não é capaz de registrar o novo. São Paulo se fez valer de algumas brechas e de outros casos, outras jurisprudências, de casos como esse, em que foi permitida a entrada de um novo técnico para assegurar a presença do Crespo. Em meio a isso, as tratativas com o Zubeldia serão retomadas, mas agora sem tanta pressa, até porque o São Paulo já conseguiu o que precisava, que era a liberação do seu novo treinador. Importante lembrar que Crespo, ou melhor, que Zubeldia e São Paulo, muita gente chegou a afirmar dentro do São Paulo que a saída foi de forma amistosa e bacana. O tempo está mostrando que não. Há enorme dificuldade em chegar a um acordo financeiro e olha que nem há tanto dinheiro envolvido. Só para arrematar, destacar a sequência bem complicada do São Paulo nesse início da era Crespo. Para começar, jogo contra o Flamengo fora de casa. Depois, Red Bull Bragantino e Corinthians. 2 adversários importantes, todos do futebol paulista. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.